Olá, povo de Deus, terça-feira da terceira semana da Quaresma, 5 de março de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 3, 25, 34, 43 e Mateus 18, 21, 35. Uma vez mais, estamos diante de um trecho do livro de Daniel que não é de fácil leitura. Começa que foi escrito em 3 línguas, hebraico, aramaico, grego. Devido a isso, há uma diferença entre as Bíblias católicas, que têm 14 capítulos, e as de tradição protestante, com 12 capítulos, pois a Reforma não aceitou como revelados os textos em grego do Primeiro Testamento. Embora o autor sagrado faça referências aos caldeus e Nabucodonosor, o livro foi escrito mesmo no segundo século a.C., quando os judeus eram perseguidos por Antíoco Epífanes, por volta de 167 a 164 a.C. 4 jovens judeus são recrutados por Nabucodonosor para um trabalho destacado junto dele. São eles Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, que terão seus nomes trocados por Baltazar, Sidraque, Misaque e Abdênago, respectivamente. A questão da idolatria é o contexto de fundo do nosso texto de hoje, que tem no início do capítulo a construção de uma estátua de ouro imensa, que deveria ser adorada por todos os súditos de Nabucodonosor. Esse decreto de Nabucodonosor sofreu resistência da parte dos jovens judeus que reagiram e não se ajoelharam. Denunciados, foram atirados numa fornalha ardente com altíssimas chamas de fogo. Só não aparece na fornalha Daniel, mas sim os 3, Ananias, Misael e Azarias. E de dentro da fornalha, salvos por um anjo do Senhor, os 3 jovens rezavam, cantavam e louvavam a Deus de Israel. E o nosso texto de hoje apresenta uma prece de súplica de Azarias, que evoca a fé histórica de Israel para que o Deus dos ancestrais venha em socorro deles. E Azarias, de pé no meio das chamas, fez esta prece: pelo teu nome, não nos abandones para sempre, não anules a aliança, não nos retires a tua misericórdia em atenção a Abraão, teu amigo, Isaque, teu servo, aos quais prometeste multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Senhor, estamos reduzidos a nada diante das nações. Estamos hoje humilhados em face de toda a terra por causa dos nossos pecados. Agora, não há nem príncipe, nem profeta, nem chefe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem um local para te oferecer as primícias e encontrar misericórdia. Que pela contrição de coração e humilhação de espírito sejamos acolhidos como se trouxéssemos holocaustos de carneiros e de touros e de milhares de cordeiros gordos. Que este seja hoje diante de ti o nosso sacrifício. Possa ele reconciliar-nos contigo, pois não tem que envergonhar-se aqueles que em ti confiam. É de todo o coração que agora te seguimos, te veneramos e procuramos a tua face. Não nos confundas, trata-nos com a tua doçura habitual e com todas as riquezas da tua misericórdia. Livra-nos pelos teus prodígios e cobre de glória o teu nome, Senhor. É uma clara oração de resistência judaica à dominação e cultura helênicas. O Deus de Israel dá força e coragem para essa resistência. Assim, o povo judeu atravessa pelas diversas dominações estrangeiras, mantendo firme a fé no Deus único.
não se dobram frente aos deuses dos dominadores. É uma prece contra a idolatria. Mateus 18, 21, 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra ti? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caído a seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Outra vez estamos diante de uma parábola de Jesus onde o enfoque é o contraste entre a realidade e o reino dos céus. Pedro seguia pela realidade e dentro dela sua atitude é bastante generosa. Perdoar 7 vezes já é muito. Mas Jesus convida Pedro e todos nós a abandonarmos a lógica comum para entrarmos na lógica do reino. Para marcar essa distância, a parábola se serve uma vez mais da hipérbole, isto é, do exagero na comparação. Levemos em conta que a dívida perdoada pelo patrão equivale a uma enorme fortuna, 10.000 talentos, que corresponde a 100 milhões de denários. Essa quantia absurda serve para fazer o contraste com a pequena dívida do outro servo, apenas 100 denários. Fica evidente a imensa misericórdia do Pai e a imensa crueldade do servo perdoado, que não teve a mesma compaixão com o servo seu. Nesta perspectiva se entende quando Mateus nos diz: sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. O capítulo 18 de Mateus compreende o discurso de Jesus sobre a comunidade, ou também chamado de discurso eclesiástico. São instruções de Jesus que visam dar base sólida ao relacionamento comunitário dos seus discípulos. A parábola nos mostra que a graça que recebemos de Deus é sem limites e deve ser fonte de bênçãos e graças no relacionamento entre irmãos. Recebemos tanto de Deus que nada justifica o nosso relacionamento mesquinho e avarento com aqueles com os quais partilhamos a nossa comunidade.
Um beijo no seu coração.